O tema, de fato, é bastante complexo. Eu diria para vocês que não é simples, porque não está muito vinculado ao nosso dia a dia. Entretanto, o aspecto principal é de muito fácil percepção. Nada que vá atrapalhar a gente, de modo geral, a entender o que é que se passa aqui com o trust, né? O ponto principal, e eu logicamente agradeço muito a professora Ana Luísa Nevares, que evidentemente é a coordenadora científica aqui do nosso congresso, e fez uma escolha que me instigou a buscar outras soluções que a gente tem aqui no Trust no Brasil. E também agradecer ao Luiz Paulo Guimarães. Luiz, eu logo no começo esqueci de fazer essa referência, mas você está aqui de parabéns pelo evento que fez, né? E a Ana Luísa escolheu esse tema e pediu para a gente seguir com esse tema. E vejam, nós temos um cardápio interessante hoje no Brasil sobre o planejamento sucessório, né? E esse cardápio passa por uma série de soluções que a gente pode levar adiante, dentre as quais, aí eu estou trazendo nesse slide, a escolha da alteração do regime de bens, ou mesmo do regime de bens, a alteração do regime de bens, ou o regime de bens antes da gente casar, né? As doações para os herdeiros com reserva de usufruto também, que a gente costuma usar muito, inclusive esse talvez o maior uso que a gente faça nos planejamentos sucessórios, né? A partilha amigável em vida, que ainda agora há pouco foi referida aqui pelo professor Mário, assim como as constituições de holdings familiares, que hoje em dia ganhou uma boa parte do nosso dia a dia, principalmente nos escritórios de advocacia. Muita gente procura para fazer a sistemática de holding familiar, que às vezes é indicada e às vezes não, nem sempre é indicada, é sempre bom deixar isso bem claro. Assim como também nos utilizamos do testamento, dos contratos de seguro, dos planos de previdência, que daqui a pouco a gente também vai ter algumas, o professor Gustavo vai fazer algumas considerações em todos os planos de previdência. E agora a nossa grande, o ponto que interessa a gente aqui é se o trust entra ou não nessa lista, como é que ele poderia entrar nessa lista um pouquinho mais adiante. Vejam só, primeiro aqui, sobre o conceito de trust, né, que é um aspecto que eu tenho certeza que muito pouca gente tem uma vinculação a essa matéria, e não custa nada a gente ver o conceito que é trazido pela própria Convenção de Haia sobre a aplicação do trust, que nós temos uma convenção desde 1985, o Brasil não é signatário dessa convenção, e ali no artigo 2º da convenção ele diz que para os propósitos desta convenção, o termo trust se refere às relações jurídicas criadas inter vivos ou após a morte por alguém que é o outorgante, depois eu vou melhorar essa colocação aqui, que coloca os bens sob controle de um curador para o benefício de um beneficiário ou alguma finalidade específica. Em outras palavras, o que nós vamos fazer aqui é uma terceirização da administração de determinados bens que a gente tem. O grande foco do trust, que todo mundo precisa colocar na cabeça logo nesse primeiro momento, é exatamente essa característica que a gente traz aqui. Muito bem. Além desse aspecto conceitual, é muito importante a gente também levar em conta quais são os elementos que estão envolvidos aqui no trust. Eu estou aqui classicamente fazendo aquela apresentação do assunto, levando em conta os elementos subjetivos, os elementos objetivos e os elementos formais que nós temos aqui em torno do trust, né? E eu vou me valer aqui muito, é importante também que todos saibam, como nós não temos a figura aqui no direito brasileiro, eu vou me valer de uma pesquisa que eu fiz de direito comparado da utilização do trust em alguns estados americanos. Isso é importante também deixar claro como um pressuposto aqui das nossas considerações. Nós temos aqui uma figura que é o settlor, que na verdade a gente chama de instituidor ou outorgante. Esse aqui é o dono do patrimônio e vai separar uma parte do patrimônio dele para entregar a alguém, e essa parte do patrimônio que é segregada é justamente o que a gente chama do trust. Nada mais do que isso. Eu pego alguns bens que nós temos, por exemplo, casas, ações, carros, separo, faço a segregação patrimonial desse patrimônio, e ali eu tenho a constituição de modo bastante simples de uma figura, que é essa figura do trust. É essa pessoa que é o instituidor que faz isso. É um dos membros aqui, uma das partes envolvidas aqui nas nossas considerações. Além dele, existe um outro, que é o trustee. Vejam que nós temos aqui duas letras R aqui no final, que a gente vai chamar de fiduciário, curador, aqui ao longo também da nossa explanação.
para melhorar a nossa comunicação. E é ele quem recebe do instituidor esse patrimônio, mas esse patrimônio não fica com ele. Isso também é um dado importante aqui para a gente. O patrimônio não vai, embora ele seja o titular do patrimônio, ele segrega esse patrimônio numa outra, no outro local, digamos assim, é uma segregação patrimonial, separa esse patrimônio e ali ele vai fazer a administração desse patrimônio para o instituidor. Esse aqui é um ponto importante aqui para a gente também levar em consideração. Vejam que o fiduciário, como assim também é chamado, ele pode ou não ser remunerado por isso. Inclusive isso diferencia a figura do trust de algumas figuras e algumas categorias que nós temos aqui no direito brasileiro, como é o caso do fideicomisso no direito sucessório. Mas depois eu trato melhor dessa circunstância também. Vejam que o trustee, também o curador, ele pode ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. É muito comum em outros países o curador ser um banco, por exemplo. Eu entrego todo o meu patrimônio a um banco, o banco tem um setor que vai cuidar justamente da administração desse patrimônio para o instituidor. Portanto, não há nada que impeça que ele seja uma pessoa jurídica. E depois de toda essa formatação, nós temos a figura do beneficiário, aquele que vai viver da renda que é administrada, dos bens que é administrado pelo curador. Portanto, nós temos aqui uma terceira pessoa que receberá o proveito da administração desses bens por parte do instituidor propriamente. Muito bem, vejam que além do elemento subjetivo, desses três personagens que nós também temos uma figura importante aqui do elemento objetivo, que é exatamente o corpus, ou seja, são todos aqueles bens que nós vamos separar dentro do nosso patrimônio para se criar um trust. Eu vou pegar lá aqueles bens que ainda agora há pouco eu fiz menção, segrego, ele vai ser, ali vai ter a criação de um trust, e isso aqui a gente chama de elemento objetivo, aqui dentro dessa figura que nós estamos observando. Vejam só que quem é titular desse trust não é um instituidor necessariamente, embora possa ser, mas sim um curador, uma outra pessoa que vai cuidar exatamente, vai fazer a administração para o instituidor especificamente. Além desses aspectos, chama muito a atenção da gente aqui o elemento formal propriamente. Eu não estou achando aqui onde é que está, aqui está aqui o nosso sensor, mas vamos lá. Existe um outro elemento importante, que é esse elemento formal. Quando a gente pega a Convenção de Haia sobre o trust para entender o que é que a Convenção quis dizer, veja, ela não exigiu necessariamente que o trust fosse um contrato, ou na formalização dele como contrato, claro que como testamento ele vai ter que ser formal, mas como contrato não fosse necessariamente formal. Pode ser inclusive um contrato verbal, a própria Convenção fala dessa possibilidade. Entretanto, ela diz que só vai levar em consideração aqueles estados, portanto, os países, que adotarem os sistemas de trust por escrito, embora não seja necessariamente por escrito. Isso também a Convenção deixou isso aí bem aberto. Nós não temos, digamos assim, um instituto formal, é um instituto informal, embora haja essa consideração em torno da forma lá no artigo 3º da Convenção. Muito bem, vejam que, como ainda agora há pouco eu disse também, esse é um instituto que tanto pode ser aplicado inter vivos ou causa morte, ou seja, nós podemos criar o trust por contrato, por ato inter vivo, por declaração do próprio instituidor, ele sozinho pode declarar a instituição do trust, isso também é uma figura interessante, como também pode fazer isso através de testamento, como acontece muito regularmente nos Estados Unidos, em razão das questões tributárias que existem nos Estados Unidos especificamente. Quais são as características então que nos trazem aqui para analisar a figura do trust e ver como é que isso se configura na perspectiva brasileira, que é o ponto central da nossa consideração aqui. Vejam, a primeira característica importante aqui do trust é que há uma segregação patrimonial. Essa segregação patrimonial, eu já falei dela algumas vezes, eu daqui a pouco vou voltar a ela, mas além da segregação, os bens do trust também devem ficar em nome do curador, ou seja, há uma transmissão do patrimônio para o nome do curador. Isso, claro, leva a alguns aspectos tributários relevantes, como é o caso, por exemplo, do pagamento do imposto de transmissão. Aliás, um dos grandes entraves que a gente tem para a instituição do trust do Brasil, porque você tem que pagar o imposto de transmissão, e nesse caso o imposto de transmissão aplicável é
o ITCMD. Portanto, alguns estados chamam de CD, enfim, ou ITCD, como há uma variação muito grande nos nossos estados brasileiros, mas há que se pagar esse imposto, que por enquanto no Brasil, na maior parte dos nossos estados, tem uma variação de 2% a 8%, inclusive quando a gente conversa com algumas pessoas que estão ligadas nessa questão da tributação na herança, há uma tendência da gente ter um aumento na tributação. Aliás, nós temos uma na herança e na doação, né? Nós temos uma autorização, inclusive, do centro da nossa lei para aumentar até 20%, né, da nossa Constituição. Né? Muito bem. Além dessa característica, outra que chama atenção é que os bens do trust possa ser recuperado caso o curador ele administre mal ou então faça confusão patrimonial. É bom lembrar que o patrimônio do curador não tem nada a ver com o patrimônio do trust exatamente. São dois patrimônios separados que são formados ali, como eu vou inclusive mostrar mais adiante a vocês. Além disso, também o curador tem poderes que devem ser respeitados, poderes e deveres que devem ser respeitados e que são instituídos pelo próprio curador, o instituidor. O instituidor, ao fazer o instrumento de instituição do trust, ele vai e diz quais são os limites que tem o curador para administrar aquele patrimônio que ele está segregando ali para fazer a composição do trust. Né? Além disso, um dos dados mais relevantes que eu acho aqui é que o patrimônio que está na mão do curador, que é o formador do trust, não responde por dívida do curador. Isso é um dado realmente muito importante aqui para a gente. Assim como não entra em eventual sucessão do próprio fiduciário. Esse é aliás, do fiduciário propriamente. Esse também é um dado realmente interessante para a gente. E, consequentemente, também não entra em partilha entre vivos, como, por exemplo, pode acontecer na hipótese de divórcio do fiduciário. São patrimônios separados, efetivamente, que não são alcançados nessas circunstâncias. Vejam que esse slide aqui, ele serve justamente para a gente tentar melhorar a percepção que nós temos a respeito desse assunto. Quando eu disse ainda agora há pouco que nós temos aqui um patrimônio separado, vocês vejam que a gente pega o trust propriamente, portanto, todo aquele patrimônio que compõe o trust se separa do patrimônio do curador. São duas figuras diferentes que não vão ter nenhum tipo de influência entre si. E, logicamente, que quem fica na administração desse patrimônio é o próprio curador enquanto durar o trust. O trust normalmente ele é transitório, como a gente vai ver também um pouquinho mais à frente. Nesse slide aqui tem algumas observações que eu acho importantes. Alguns até eu já adiantei, mas, por exemplo, há uma certa ansiedade da parte da gente de se saber como é que se constitui o trust. Afinal, o que é o trust em si? O trust é uma figura que, de fato, ela não é configurada como uma pessoa jurídica. Nos outros países, quando a gente vai estudar a figura do trust em outros países, nós verificamos muito claramente que não há necessariamente uma pessoa jurídica formada. Há um patrimônio segregado, um ente despersonalizado, e esse patrimônio vai ser gerido por uma outra pessoa, como a gente já está vendo aqui, que é o fiduciário, que vai entregar todo o rendimento ali ao beneficiário, como a gente viu já em outras circunstâncias. Um dos grandes entraves que a gente tem no Brasil, de criar um trust no Brasil, é justamente uma noção que a gente passou a ter de termos aqui um desmembramento da propriedade. Isso é um fato interessante. Nós não estamos acostumados a tratar do desmembramento da propriedade. Aliás, nós não temos uma figura propriamente de desmembramento da propriedade no direito brasileiro. O direito brasileiro, na verdade, conhece o desmembramento da posse direta e posse indireta, mas a gente não conhece o desmembramento da propriedade. E, de fato, em princípio, poderíamos imaginar que aqui nós teríamos uma propriedade formal na mão do fiduciário e uma propriedade que fosse substancial, que estaria ali a serviço do beneficiário. Entretanto, toda a doutrina mais recente, isso é um dado interessante, toda a doutrina brasileira mais recente vem seguindo a linha de direção de que nós devemos nos afastar dessa ideia de desmembramento da propriedade propriamente e sim caminhar para a noção de formação de um patrimônio segregado. Aliás, não é novidade entre nós o patrimônio segregado. Nós trabalhamos com patrimônio segregado já há um certo tempo, basta falar do bem de família. O professor Orlando Gomes, quando tratava do conceito de patrimônio de afetação, um dos principais exemplos que ele usa é exatamente do bem de família, um patrimônio segregado nosso,
que não está sujeito às intempéries das nossas dívidas, por exemplo, como acontece ali no bem de família. Aqui, por exemplo, quem também trabalha muito com direito imobiliário, como é o meu caso também, nós, quando conhecemos o sistema de incorporação imobiliária, a gente sabe que na incorporação imobiliária nós podemos criar o patrimônio de afetação da incorporação imobiliária, portanto, com patrimônio segregado, separado, isso já não é algo novo entre nós. E é isso que a gente quer que aconteça aqui no Trust propriamente. Inclusive, eu vou trazer algumas estruturas, vou ter que passar aqui alguns pontos mais rápido, para que todo mundo possa entender bem essa figura. Vejam só esse slide aqui, me parece que ele acaba resumindo bem o que eu estou dizendo aqui para vocês. Vejam só esse figurante aqui, esse personagem amarelo, que é o fiduciante, que é o instituidor, aquele que vai criar de fato o trust, né, que ele vai criar o patrimônio que vai ser entregue ali ao fiduciário. E o fiduciário é aquele azul que está ali em cima, que vai receber o patrimônio em propriedade e depois vai destacar dele o patrimônio dele, o patrimônio do trust propriamente. E depois esse trust vai render algo, aquele patrimônio separado vai render algo que vai ser entregue ao beneficiário. Vocês vejam que nós temos aqui uma terceira figura em verde, que é exatamente a figura do beneficiário. Vejam que esse é um dos modelos mais tradicionais de trust quando a gente vai analisar nas nossas configurações no direito comparado, mas não é a única. Não é a única efetivamente. Por exemplo, muita gente pergunta também, quando nós estamos tratando do trust, se o próprio instituidor pode ser o beneficiário. E vocês vejam que nesse slide aqui eu estou tirando aquele personagem que era o verde ali, que era exatamente o beneficiário, para mostrar que o próprio instituidor pode também ser o beneficiário do trust, né? Ou seja, eu vou entrego o meu patrimônio ao fiduciário, o fiduciário separa o patrimônio em trust, propriamente, na constituição do trust, ele rende, administra para mim e depois me devolve os benefícios que aquilo ali possa gerar. Por exemplo, se uma pessoa que não tem o tempo de cuidar disso, do meu patrimônio em si, eu posso criar a figura do trust exatamente com essa finalidade especificamente. Aliás, é bom lembrar que o trust ele tem como regra essa criação de um patrimônio separado com uma determinada finalidade. Isso também é um dado que é muito importante para a gente. Uma das figuras mais interessantes que nós temos aqui é essa do instituidor que cria o trust. Ele mesmo cria o trust, ele mesmo é o fiduciário, administra em favor dele próprio, mas não pode ser só dele próprio. Ele tem que ter outros beneficiários na legislação que eu analisei para trazer aqui essas explanações para vocês. Ou seja, se só tiver o instituidor azul aqui embaixo sendo beneficiário, essa figura não pode acontecer. Mas se tiver mais de um beneficiário, ela é permitida na legislação que nós analisamos, principalmente no caso dos ingleses e dos americanos em alguns estados americanos propriamente. Muito bem. Os aspectos sucessórios, que é o que nos interessa, e eu infelizmente estou com um tempo bastante curto agora. Vejam, a grande vantagem do trust é de fato uma flexibilidade muito grande que nós temos na questão sucessória. Por exemplo, eu vou ter que nomear, analisando instrumentos de trust, eu vou nomear o meu trust, vou dizer aqui que o trust é o João da Silva Trust, por exemplo, é assim mesmo que é feito, uma figura extremamente simples de se fazer, de se constituir, nada de muita profundidade, digamos assim. Depois eu vou dizer quais são os bens que estão afetados e vou dar os poderes ao instituidor, mas, por exemplo, pode ser que o próprio instituidor venha a falecer. Ele falecendo durante a existência do trust, o trust ele é transitório, né? Eu vou entregar o meu patrimônio ao beneficiário. Posso dizer que eu entrego o meu patrimônio ao beneficiário. Posso dizer, por exemplo, que eu vou simplesmente silenciar sobre isso e deixar na mão de um juiz para dizer o que é que vai acontecer com o meu patrimônio depois do falecimento. Também é uma opção que tem em outras legislações que nós temos em direito comparado. Pode ser também que a gente tenha o falecimento do fiduciário, e vejam que a lei, ela autoriza que eu mesmo indique quem é o fiduciário substituto. Eu posso ter um fiduciário substituto. O fiduciário, aquele que vai cuidar do meu patrimônio, morreu. Não há sucessão do patrimônio que está com ele, porque o patrimônio está segregado. O que é que eu vou fazer? Eu vou nomear outro fiduciário, que aliás eu já posso deixar isso bem estabelecido ali no próprio contrato de constituição do trust quando eu faço, ou mesmo no testamento, eu já deixar ali já isso bem posto. Eu também já posso pensar no sucessor do fiduciário. Vejam, eu estou deixando o fiduciário, mas também quero que já deixar indicado outro fiduciário, que é o sucessor do fiduciário, que pode falecer ao longo do tempo também.
em alguns instrumentos que foram analisados também havia essa figura, o que é muito interessante. Por último, pode ser que haja, evidentemente, o falecimento do beneficiário, e se houver o falecimento do beneficiário, você pode ter também substituição de beneficiários ao longo da instituição do trust, né? E se isso acontecer, eu posso ter a indicação de um segundo beneficiário ou refazer uma indicação de beneficiário no trust que esteja ali eventualmente em andamento. Claro que alguns trusts permitem a alteração da sua configuração ao longo da sua existência, outros não. Vejam, eu estou com um tempo extremamente limitado e existe aqui ainda um outro aspecto que eu acho muito importante para a gente, que é a comparação com outras categorias jurídicas que não se confundem efetivamente com o trust. Como acontece, por exemplo, com o fideicomisso, né? No fideicomisso, a figura do fideicomisso, nós temos ali o testador, normalmente, uma figura de direito sucessório, a figura de um fiduciário, que não se confunde com o fiduciário aqui no trust, e a figura de um fideicomissário, né? Lá no fideicomisso, nós não temos uma figura muito parecida aqui mesmo com o trust, tendo em vista que o próprio instituidor, aliás, o próprio fiduciário, ele pode tirar proveito lá dos bens que ele recebe em razão do fideicomisso, o que não acontece com o trust propriamente, né? Isso é também um aspecto relevante para a gente. Não se confunde com o usufruto, porque quem tira proveito do usufruto é o próprio usufrutuário, enquanto que no trust quem tira proveito são os beneficiários. Eu administro para outros. No usufruto, eu fico com o fruto, com a fruição do próprio bem, né? E ainda tenho também a distinção em relação ao instrumento ao mandato, porque no mandato nós não temos direito de propriedade do mandatário propriamente, né? O mandatário ele não tem propriedade como tem o trustee, né? Ou, portanto, o fiduciário ali no trust propriamente. Também não se confunde com a fundação, embora seja muito comum a gente achar que é muito semelhante à fundação, mas a fundação ela é evidentemente bem fiscalizada pelo Estado aqui no Brasil. Nós temos que, para criar a fundação, ou mesmo para ter depois a fundação, nós precisamos da autorização do Ministério Público, que não acontece de forma alguma em outros países com a configuração do trust. Também não se confunde com doação, nem muito menos com sociedade. Aliás, eu trouxe aqui um quadro comparativo com sociedade, justamente para a demonstração das holdings, que muita gente acha que pode fazer o mesmo com as holdings. Na verdade, não se pode fazer a mesma configuração com as holdings por um motivo muito simples. É que o trust ele não é regido por normas de direito societário. O trust é regido por normas que advêm da autonomia privada. As partes constroem as normas que acham que seja conveniente para eles. No caso das holdings familiares, nós temos um sistema regido pelo direito societário. E sendo regido pelo direito societário, evidentemente nós temos uma série de amarras. Mas não há dúvida nenhuma que uma configuração como essa, que imaginem só, o pai e a mãe aqui embaixo, que integraliza patrimônio numa holding patrimonial. Aliás, o que é muito comum a gente fazer hoje. Só que nós estamos, à medida que o tempo passa, fugindo do fisco. E para fugir do fisco, a gente já empurrado pelo próprio fisco, a gente já tem criado uma outra figura, que é a holding da holding. Então a gente cria uma outra holding ali em cima. O que é que eu faço? Ponho todos os meus familiares na segunda holding que está lá em cima, que vai ser dona da holding intermediária. E essa holding intermediária eu deixo ali 99% dessa holding tendo sido proprietário aquela holding lá de cima, onde está todos os meus familiares. Deixo só uma pequena porção aqui de cotas para uma outra terceira pessoa, que é o administrador, que poderia figurar como se fosse o curador lá no trust propriamente. Portanto, a gente pode tentar copiar no Brasil uma figura parecida com o trust, mas isso não é trust. Isso é um ponto que é importante para a gente. Nós não temos a figura aqui propriamente no nosso país. Em notas conclusivas, já aqui realmente com o tempo extremamente estourado, me desculpem profundamente isso, mas eu não poderia deixar de trazer essas conclusões que são importantes dentro dessa fala. Eu, sinceramente, vendo aqui, inclusive, o professor Mário falando, não vejo nenhuma motivação atual para nós não termos o trust no Brasil. Acho que a gente já está bastante amadurecido para isso. Claro que nós temos as limitações legais, e se nós temos as limitações legais, nós deveríamos criar a figura com as limitações legais próprias do direito brasileiro. Não vejo problema também nenhum nesse sentido, né?
Nós já convivemos com figuras de patrimônio afetado, como é o caso do patrimônio de afetação na incorporação imobiliária, e outras figuras também que nós temos dentro do próprio setor financeiro, como a vinculação de títulos de crédito que a gente emite em substituição de crédito imobiliário, por exemplo, que também é um patrimônio segregado. Portanto, nós já trabalhamos com isso, falta apenas a gente regrar e, logicamente, dentro do sistema que a gente tem no Brasil, inclusive de limitação de tratar de herança de pessoa viva, tendo em vista que um dos grandes entraves que nós temos aqui é o medo que as pessoas têm do trust significar, na verdade, um mecanismo de fraude, à sucessão. Mas mecanismo de fraude à sucessão nós temos com ou sem trust. A gente sabe muito bem isso. As próprias holdings, quando a gente quer esconder mesmo, nós escondemos, na verdade, e criamos estruturas que são difíceis de serem localizadas numa sistemática de criação de holding, como a gente sabe muito bem. Portanto, se o susto for esse, vamos esquecer isso, vamos regrar e vamos fazer com que um sistema extremamente flexível e bom para a nossa sucessão, bom para as famílias brasileiras, seja posto em prática também aqui no Brasil. Eu acho que a perspectiva é uma perspectiva positiva, nós certamente teremos a instituição. Nós temos um projeto de lei tramitando no Brasil a respeito do assunto, que está sendo chamado como projeto de lei da propriedade fiduciária. Na verdade, a propriedade fiduciária lato sensu, e nós já temos a propriedade fiduciária também em outras circunstâncias no Brasil, portanto, nada que seja uma grande novidade entre nós. Com isso, lógico que a gente também tem os problemas tributários, como eu já falei ainda agora há pouco, e eu gostaria demais de agradecer. Sei que o tema não é um tema, digamos assim, muito tranquilo, em razão de não ser um tema muito do nosso dia a dia, mas é um tema importantíssimo para a gente. É um tema que um congresso dessa magnitude realmente deve tratar, todos devem conhecer de um certo modo, até mesmo para aplicação com eventual clientela fora do Brasil, já que em alguns outros países isso é muito bem aceito. Por último, eu gostaria muito, primeiro, de fazer uma homenagem a uma aluna especialíssima que está comigo hoje aqui na sala, que é a minha esposa, que está me acompanhando aqui. Muito bem! Na verdade, pena dela, coitada, porque ela não é da área jurídica e queria muito vir, logicamente, abusos, que é esse lugar maravilhoso, evidentemente, e ainda quis ouvir essas palavras técnicas, imagino só, sobre direito. Tenho pena, mas é de fato uma homenagem que eu faço com muito bom coração, porque é uma das pessoas, evidentemente, mais especiais da minha vida, se não for a mais especial. Obrigado pela atenção de vocês. Eu sei que no Congresso de Direito de Família não poderia deixar de ter, ao final, depois de um tema tão técnico, um momento de grande afeto. Muito obrigado e até a próxima.